Quero convidar você a compartilhar comigo agora essa reflexão. Deus tem colocado no meu coração sobre a fé que chama a atenção de Deus. Nós estamos vivendo momentos em que todos estão procurando a direção de Deus. Até mesmo aqueles que muitas vezes permaneceram incrédulos ou distantes do Senhor por certo tempo, têm se voltado para dar atenção às coisas de Deus. E nós precisamos entender que existe uma forma pela qual nós devemos nos aproximar de Deus. E hoje pela manhã nós vamos começar falando sobre esse assunto e concluirmos logo mais à noite em cima do mesmo texto que nos traz aplicações diferentes. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, o texto bíblico nos lembra o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu tenho dito isso às pessoas com quem temos conversado ao longo destes pouco mais de um ano em que estamos enfrentando essa crise, essa situação, que Deus ele está fazendo uma triagem de corações. Porque por meio de toda essa situação, nós estamos vivendo uma reflexão sobre o que de fato está dentro da gente. Se a minha vida, ela era realmente uma vida, como dizia aquele cantor Lázaro, que também faleceu. A minha vida é do Mestre. O meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é do Mestre. Ou se muitos daqueles que viviam na presença de Jesus, ou diziam estar na presença de Jesus, de fato, estavam enganados. Porque muitas pessoas sabem que viviam uma religiosidade, num tempo como esse não prevalece. Eu estava assistindo uma notícia, uma reportagem sobre aquele pastor, não diria se ele é um pastor, só Deus vai julgar isso, R.R. Soares, em que ele no ano passado ele dizia que você deveria tomar da água consagrada e você seria curado da Covid. Hoje quem está precisando da água é ele, porque está internado. Sabe, um momento como esse está desmistificando muita coisa. Está fazendo com que a gente repense se a nossa fé, ela é real ou ela sempre foi fachada. Um momento como esse está fazendo a gente refletir se de fato o nosso coração ele está íntegro diante de Deus. E é por isso que a gente precisa pensar, porque Jesus disse que serão salvos aqueles cujos frutos eles forem conforme a árvore. E quando a gente está falando isso, está significando, dizendo o seguinte, que eu preciso ser íntegro. Se eu digo que sou uma coisa, mas estou dando frutos completamente diferentes, é porque não há integridade na minha vida. E eu preciso começar a repensar a minha caminhada de fé, a minha caminhada cristã.
Eu falo que quem é, nesse tempo, está se tornando ainda mais forte. Quem não é, vai ser levado pela enxurrada. Quem é, se tornará ainda mais verdadeiro. Quem não é, infelizmente, vai descobrir-se enganado. É como disse o apóstolo Paulo: é momento que eu vou descobrir se eu sou ouro, pedra preciosa, feno ou palha. Porque quem for feno e palha, o vento sopra. O vento das aflições, das angústias sopra. Mas quem é ouro e pedra preciosa, ele vai ser polido. Vai ser liberto das suas impurezas. Vai ser feito melhor. Como que eu posso me aproximar de Deus sem confiar que Ele recompensará o meu clamor? E se Ele não me responder da maneira como eu quero, será que eu continuo me mantendo fiel? Nós temos vivido numa geração que não sabe receber não como resposta. E eu diria que nós estamos vivendo um tempo em que Deus está nos ensinando isso também. Que nós precisamos entender que a vida, ela não transcorre da maneira como eu quero, mas Ele sempre será Deus, como diz a música. Ele é Deus, como diz a música. E nós somos as ovelhas do seu pastoreio. Será que nós temos entendido isso? Nós sabemos que Deus age conforme a sua própria vontade, que, como afirma o apóstolo Paulo, é boa, agradável e perfeita. Mas eu digo para você, não existe nada mais agradável aos olhos de Deus do que um filho que confia totalmente na sua providência, na sua graça e na sua autoridade. Quando nós aprendemos a confiar em Deus, a gente faz como aquela história, sabe, do rapaz que era muito bom, trapezista, e ele certa vez desafiou a fazer uma passagem sobre o alto, né, de um prédio, e todas as pessoas aplaudiam os seus feitos, até que ele chegou e dizendo às pessoas: olha, vocês acreditam que eu posso passar daqui para lá, nessa corda, sem cair? E as pessoas diziam: nós acreditamos, você pode, vai. Até o momento em que ele pegou e falou assim: vocês acreditam que eu posso atravessar essa corda carregando um carrinho de mão nas mãos, uma carriola, e levar até do outro lado? Você pode, vai. Então, se você acredita, eu gostaria de pedir aqui que alguém se candidatasse a entrar no carrinho e eu vou levar vocês até o outro lado. E é onde as pessoas ficaram em silêncio. Sabe, muitas vezes é muito fácil nós declararmos que eu creio. É muito fácil nós declararmos a nossa fé, mas como disse Philip Yancey, as adversidades, elas vão provar do modo mais difícil a nossa fé. Porque se você tem realmente uma fé que é pura, que ela é real, você vai passar por ela. Você vai ser como o povo de Israel, que em muitos momentos precisou confiar na aliança que Deus tinha com eles. Imagina o que é você aguardar 400 anos por uma libertação. A gente não está aguentando um ano. Imagina o que é você passar, sabe, por destruição de guerra, como eles também atravessaram, Jerusalém completamente destruída, o templo de Jerusalém destruído, e depois serem levados para uma cidade, uma terra desconhecida, como escravos, e mesmo assim, eles mantiveram seu coração firmado na aliança.
Até hoje a nação de Israel está entre nós e eles clamam a Deus ali no Muro das Lamentações, que era o antigo muro do Templo de Jerusalém. Mas por que eles fazem isso? Porque eles de fato confiam na aliança que Deus de Israel fez com eles. E nós hoje temos uma aliança muito maior, que é feita em Jesus. Uma aliança de salvação. Uma aliança em que a morte não dirá o nosso fim, não dirá a última palavra. Uma aliança que nos garante vida eterna. Nós temos confiado nessa aliança a despeito das adversidades que temos enfrentado. Hoje eu quero falar sobre a história e começar a falar sobre a história de um homem que alcançou a admiração do Senhor Jesus por causa da sua grande demonstração de fé. Ele confiou totalmente em Jesus e foi recompensado com um milagre, com a cura de alguém que ele amava. Quero convidar você a ler Lucas, capítulo 7, versos 1 a 10. Pedir o pessoal da projeção, se possível, coloca lá também para a gente. Lucas, capítulo 7, verso de 1 a 10, para que você que está em casa também possa acompanhar. Se não, pega a sua Bíblia aí, abre ela e nós vamos ler juntos. A palavra de Deus diz assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente, quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ele ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. E eu digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Vamos orar? Bondoso Deus, tua palavra está diante de nós. Use-a conforme o seu propósito. Nos dá sabedoria para entender a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Eu quero fazer aqui alguns destaques sobre esse centurião nessa manhã. Eu vou me ater apenas a eles. À noite a gente vai continuar falando sobre esse homem de uma outra perspectiva. Primeira coisa que a gente vê nessa história é que a gente não sabe o nome dele. Nós não sabemos quem é esse homem. A única coisa que o texto bíblico fala é que ele era um centurião. Era um oficial romano. Um oficial que comandava um grupo de 100 soldados. Por isso o nome de centurião. Mas a gente não sabe qual é o nome dele. A gente não tem na história bíblica a identificação dessa pessoa. Não sabemos de que tipo de lugar ele era, não sabemos, não é? Onde ele nasceu, nós não sabemos
qual família ele pertencia. A única coisa que nós sabemos é que ele era um oficial romano. E eu acho interessante isso na história bíblica, porque foi esse homem que Jesus disse: nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. E se a gente parar para pensar, nos tempos de Jesus, haviam homens valorosos também, haviam líderes, haviam pessoas de alto padrão, status, haviam pessoas de títulos elevados, haviam profetas no tempo de Jesus, haviam líderes religiosos que eram estimados pelo povo, mas a Bíblia fala de um homem que Jesus se admira, que a gente nem sabe quem ele era, que a gente nem sabe sua identidade. Porque para Deus não importa a nossa identidade, mas a nossa atitude. Para Deus não importa se você é rico, se você é pobre, se você é doutor ou se você é alguém que não conseguiu nem cursar o primeiro ano. Não importa para Deus o seu status, mas a atitude do seu coração. E é exatamente essa atitude que Deus está hoje mirando em nossas vidas. Jesus disse certa vez, porque Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não é com base em bajulações, não é com base em respostas de oração, porque tem muita gente que só adora a Deus quando está tudo bem. Só adora a Deus quando recebe aquele milagre. Só adora a Deus quando a sua oração é respondida do jeito que ele queria. Mas é interessante nós olharmos para essa realidade desse homem e a gente vê que o Senhor estava preocupado em deixar registrado na história que a atitude do coração é o que mais importa. A atitude do nosso coração qual é? Como é que nós temos revelado isso? Uma segunda coisa que a gente vê nesse texto é que aquele centurião, ele era um homem bom e generoso. Ele era um homem que estava preocupado com as pessoas, e mesmo as pessoas de menor classe social. As pessoas que, na sociedade, teriam o menor valor. Ele estava preocupado com o seu escravo. Ele não estava aqui, a Bíblia não está falando que ele está preocupado com a sua mulher, ou com, seu filho. A Bíblia diz que ele estava preocupado com o seu escravo. O que nos dá uma indicação de que ele era um homem bom, de que ele era uma pessoa que ele procurava ajudar até mesmo os seus escravos. Ele não abusava do direito deles. E ele estava preocupado com aquele homem. Ele também era um homem generoso. A Bíblia vai falar que ele construiu uma sinagoga para os judeus. E a sinagoga era um lugar de adoração para os judeus, era onde era lida as Escrituras. Mas ele não era judeu, ele era romano. Então a gente vê que Deus se atrai, primeiro, por pessoas cujo coração, cuja atitude demonstra um coração íntegro. Deus se atrai
por pessoas que agem com bondade e generosidade. E a gente tem que se fazer essa pergunta: eu tenho sido bondoso com os que estão à minha volta? Eu tenho sido generoso, especialmente para com o reino de Deus? Ou eu ando preocupado demais com minha vida, comigo mesmo, com as minhas coisas? Eu falo que nesses tempos de pandemia que nós estamos vivendo, quem se preocupava consigo mesmo está se dando mal. Porque está perdendo tudo. Está perdendo as coisas. Sabe, quem se preocupava consigo mesmo está sofrendo não apenas de saúde, economicamente. Está atravessando um momento diferente da sua história de vida. Está começando a perceber que a sua vida depende de outra esfera. Então a gente precisa começar a pensar: eu tenho sido bondoso, eu tenho me preocupado com as pessoas à minha volta? Eu tenho sido generoso? Terceira coisa que esse homem nos ensina é que ele reconhecia a sua condição de pecador. É interessante nós vermos os versos 6 que ele não queria que Jesus nem sequer entrasse na sua casa, que Jesus não pusesse os pés na sua casa. Ele não se sentia digno de receber Jesus. E isso significa que ele não se via como merecedor da graça de Deus. Aí eu pergunto para você: como é que você tem se aproximado de Deus? Exigindo alguma coisa? Se indignando porque as coisas não aconteceram do seu jeito, da maneira como você pediu? Porque esse homem está dizendo para a gente que o nosso coração tinha que ser de servo. Entender que nós não somos merecedores nem sequer do favor de Deus por causa do pecado. Porque nós somos pecadores. Porque nós somos imperfeitos. Nós não somos pessoas que somos dignos nem sequer de entrar na presença de um Deus santo. Aquele centurião, ele exaltou Jesus. Ele se comparou a Jesus e disse: eu não mereço. Eu não sou como ele. Eu sou miserável. Eu sou indigno. Eu não mereço. A nossa sociedade hoje, infelizmente, tem vivido sem reconhecer os seus pecados. Pelo contrário, a nossa sociedade hoje, nós vemos as pessoas exaltando o que é pecado. E aí eu fico pensando: será que nós não somos merecedores do que está acontecendo? Mais do que propriamente das bênçãos de Deus. Apesar de Deus nos abençoar, a Bíblia diz que Ele faz o seu sol nascer sobre justos e injustos, a sua chuva cair sobre maus e bons. Mas será que o que estamos vivendo hoje não é um alerta de Deus para a maneira como nós estamos vivendo nossa vida? É importante a gente refletir sobre isso. Quando eu olho aqui para a situação, eu vejo um homem que reconhecia quem ele era. Mas também nós vemos uma quarta coisa, que era um homem que, mesmo sem ver Jesus, ele acreditou nele, confiou nele para curar o seu servo. Ele só mandou mensageiros, mas ele não viu Jesus, ele não sabia de que cor Jesus era, ele não sabia o que Jesus estava vestindo, ele não sabia a aparência de Jesus.
E não é diferente da nossa realidade hoje. Nós não podemos ver Jesus hoje. Não podemos ver a Deus hoje. Ele se ocultou dos nossos olhos para provar a nossa fé. E assim como aquele homem, nós também precisamos passar por essa aprovação, sendo aprovados e admirados por ele. E foi exatamente o que aquele homem demonstrou. Mesmo sem ver Jesus, ele acreditou nele, confiou nele para curar o seu servo. A única coisa que a Bíblia diz é que ele ouviu falar de Jesus e ele creu. Será que nós precisamos de provas para crer? Ou nós podemos crer sem ver também? Em tempos em que nós estamos vivendo uma superexaltação científica, e nós observamos que a própria ciência não sabe dizer o que é certo e o que é errado, há uma confusão. Temos aqui algumas pessoas que trabalham na área da saúde, elas mesmas poderão dizer que há uma disputa entre os próprios médicos para definir qual é o tipo de tratamento melhor. Nós estamos vivendo um tempo assim. Nem mesmo a ciência tem sabido exatamente o que é certo, o que é bom, o que é ruim. E a gente olha para essa situação e a gente observa a futilidade da vaidade humana, das nossas certezas que já não são mais certas, a nossa segurança que já não existe mais, plena convicção de que aquilo que eu pensava ser já não é mais como eu imaginava, como eu acreditava ser, porque as coisas mudaram. Há 2 anos atrás, nós estávamos aqui realizando uma cantata, com esse templo lotado. Hoje nós estamos numa outra realidade. Temos uma parte aqui e uma parte que ficou em casa. Uma parte que está com medo, uma parte que está com um pouco menos medo, mas também não deixa de estar, senão a gente não estaria usando máscara, não é? Mas nós estamos vivendo uma realidade que nos pegou de surpresa, porque a diversidade é assim, ela surge, ela não bate na porta, ela não marca calendário, ela vem, e a gente precisa confiar em Deus, mesmo que nós não vejamos, mesmo que nós não tenhamos, uma prova contundente de que alguma coisa vai acontecer, nós precisamos confiar nele. É o que nós estamos observando aqui nessa história. Nós estamos observando que esse centurião, mesmo sem ver Jesus, apenas por ouvir, ele confiou nas palavras. Ele confiou na palavra. Ele era um homem, por último, também, que era submisso à autoridade. Era um homem submisso à autoridade. Ele não era arrogante. Ele era obediente. Ele mesmo disse, eu sirvo, Ele diz, eu sou também sujeito à autoridade. Eu recebo ordens e eu faço aquilo que me mandam. Eu dou ordens e eles fazem o que eu mando. Meu servo recebe ordens e ele faz aquilo que eu mando. Ele entendia o conceito de autoridade. E a sua submissão o colocou debaixo da providência de Deus. Porque quando você aprende a respeitar autoridades, você também está respeitando a Deus. Porque nenhuma autoridade constituída foi feita sem a aquiescência de Deus. Nenhuma. Pai, mãe, líderes, a polícia,
Sabe, nenhuma autoridade foi constituída sem a permissão de Deus. E quando a gente aprende a respeitar autoridades, nós estamos respeitando a Deus. E aquele homem, ele se colocou em submissão debaixo da providência de Deus e ele alcançou a graça de Deus por isso. Então veja, você tem sido uma pessoa submissa a autoridades? Ou você tem sido uma pessoa que não respeita as autoridades? Talvez você precise se reconciliar com seus pais. Talvez você precise rever o que você anda escrevendo no Facebook. Sabe, talvez você precise revisar seus pensamentos. Talvez você precise também pensar como anda a sua fé. Você crê sem ver ou anda querendo ver para crer? Você tem reconhecido sua condição de pecador? Você tem procurado ser uma pessoa bondosa, generosa? Deus não está preocupado com o seu status, com o seu nome. Ele não está preocupado com seus bens. Ele está preocupado com as condições, com o comportamento, com a atitude do seu coração. Quando nós entendemos essas coisas, nós começamos a encontrar a admiração do Senhor Jesus. Sabe, meus amados, é tempo de revisão. Estamos sendo colocados na fornalha para podermos ser revelados. Nós estamos sendo colocados no fogo para que aquilo que está aqui se revele. Como eu disse no início, se é ouro, se é prata, se são pedras preciosas ou se é apenas feno e palha que vai se queimar. Logo mais à noite, eu quero continuar falando sobre essa fé que chama a atenção de Deus. Mas eu quero entrar num outro aspecto. Quero falar com vocês logo mais sobre como foi que esse homem ele alcançou a graça de Deus. Agora eu falei sobre quem era esse homem e por que talvez Jesus tenha se admirado dele, mesmo ele não sendo um judeu, mesmo não fazendo parte de Israel. Jesus teve prazer de atendê-lo e ele elogiou o centurião. Feche os seus olhos em oração. Bondoso Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos faz pensar. Obrigado, Senhor meu Deus, porque nós temos nessa manhã exemplo de vida de um homem que mesmo em momentos, ó Deus, de preocupação e angústia, ele soube exercer, meu Deus, aquela atitude que o Senhor aprova. Ele demonstrou o coração, que tinha um coração íntegro. Ele demonstrou, Senhor, meu Deus, que o que é que atrai a Jesus, o que é que atrai o Senhor. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, nos deixar guiar por esse mesmo exemplo que aquele centurião demonstrou. Sendo bondosos, generosos, sendo pessoas que creem, simplesmente confiam, porque confiam no seu amor. Sendo pessoas, ó Deus, que reconhecem seus pecados, que sabem que precisam da sua misericórdia. Sendo pessoas submissas à autoridade,
colocando-nos debaixo do Senhor, debaixo das autoridades constituídas e orando por elas sempre, procurando viver uma vida agradável aos seus olhos. Meu Deus, que toda essa reflexão, meu Deus, que aqui nós fazemos, possa ter transformado em prática, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que a nossa fé, ela seja demonstrada, Senhor meu Deus, através da nossa vida, por práticas de amor e atitudes agradáveis aos teus olhos. Eu te agradeço, Deus, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor nesse momento. Você que entregou sua vida para Jesus, você que tem procurado refletir sobre a sua condição como pessoa, se você tem algum pecado não confessado, ainda pode fazer isso. Jesus fala que todo aquele que come do pão e bebe do cálice, se identifica com ele, e nós não podemos fazer isso indignamente, porque ele morreu numa cruz para nos libertar dos nossos pecados. E nesse momento eu quero convidar você a refletir sobre isso, sobre tudo aquilo que nós ouvimos nessa manhã. Refletir sobre como está a atitude do seu coração. E eu quero convidar então você a pegar o seu cálice, hoje assim protegidinho, por uma questão de cuidado. Pega o seu pão, pega o seu cálice, vamos desembalar e nós vamos então participar da ceia do Senhor. Você que está na sua casa, nós pedimos a você que também pegue aí os seus elementos da ceia, para que juntos em espírito nós possamos celebrar esse momento. Jesus, ele tomou do pão e ele deu graças, E ele disse: esse é meu corpo que tem sido dado por vocês. Jesus, ele também demonstrou uma vida de bondade e generosidade. Ele era submisso à autoridade. Na hora que ele estava lá diante de Pilatos, ele aceitou sua condenação, mesmo sendo injusta. Olha só. Jesus foi exemplo de plena confiança no Pai. Jesus foi exemplo de que a fé é algo que nós precisamos exercer. Ele disse: pela fé vocês podem mover montanhas. Pela fé vocês podem aplacar a ira das tempestades. Ele nos foi exemplo. Eu quero convidar você que vai participar conosco, se você puder se colocar de pé nesse momento, em reverência à autoridade do Senhor, a Deus, a Jesus. Quero convidar você, vou pedir a Alessandra nesse momento que ela ore, agradeça a Deus, porque por causa de Jesus nós temos esperança. Antes de nós podermos então compartilhar do pão nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela salvação, pela graça, pela esperança que tu derramas sobre nossas vidas, ó Pai. Nós te louvamos pelo teu sacrifício, porque foi algo grandioso. Apesar de muitas vezes nos acostumarmos, ó Pai, com essa mensagem, nós não temos a noção total de como foi todo esse momento. Mas nós sabemos, ó Pai, que tudo isso aconteceu por nós. Nós sabemos, ó Pai, que tu nos restaura. Tu estás pronto, ó Pai, para nos perdoar. E nós te louvamos por isso. Nós te engrandecemos por isso e nós entregamos as nossas vidas, ó Pai, cada dia mais nas tuas mãos.
Ajuda-nos, ó Pai, em todo tempo a anunciar essa palavra. Que nós possamos, ó Pai, levar esse amor, essa graça, essa salvação a todos à nossa volta. Para que os povos, Pai, possam também ter essa alegria, mesmo em meio ao caos. Ter a alegria que vem do Senhor, por causa da salvação, por causa do seu amor. Nós te louvamos, nós te engrandecemos por tudo que fizeste por nós, em nome de Jesus. Esse é o único momento que você está autorizado a tirar a máscara temporariamente, só para participarmos da ceia. Vamos, em memória de Jesus, comermos do pão e tomarmos do cálice do Senhor. Jesus tomou do cálice e ele disse: essa é a aliança que eu faço com vocês. Façam isso em memória de mim. Aliança de esperança. Vamos adorar a Deus. Vamos ficar todos de pé agora? E você que está em casa, nós vamos adorar ao Senhor. Tem uma canção que o pastor Paulo César Baruch, ele canta, talvez você já tenha ouvido, e nos faz lembrar da fé. Fé que olha para o futuro, fé que olha para as circunstâncias, mas se lembra de quem é quem está tendo todo o cuidado e quem é quem tem todo o trabalho. O trabalho não é nosso. Sabe, as circunstâncias, nós não vamos ter controle dela. Não somos nós. Qual é o nosso único trabalho? É descansar nele.